prevenção, ela começa em qualquer momento da vida, na infância, no adulto jovem, no idoso, na adolescência, na meia-idade. Então, cada um desses momentos nossos de vida, nós podemos reduzir a chance de um Alzheimer. E continuem dando um like, continuem dando um coraçãozinho aí na live, viu, gente? Fazendo os comentários. No final, eu vou estar respondendo todos vocês. Qual que é a associação entre baixa escolaridade e o cérebro? Quando nós estudamos pouco, quando nós estimulamos menos o nosso cérebro, a nossa reserva cognitiva ela é menor. O que é uma reserva cognitiva? Vamos pensar que é como se fosse uma poupança do cérebro. A reserva cognitiva é uma poupança que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida para usá-la depois de 60 anos. A reserva cognitiva ela tem a ver com o fortalecimento dos neurônios, o fortalecimento das regiões do cérebro que estão relacionadas com as cognições. Quando estudamos, a nossa reserva cognitiva ela tende a ser maior. Quando estimulamos nosso cérebro através de cursos, não necessariamente cursos formais, mas qualquer forma de estudo, estamos aumentando essa reserva. O nosso cofre cerebral ele vai ficar mais cheio. A baixa escolaridade faz com que o cérebro tenha menos conexões, menos sinapses. Então, o cérebro, eles vão se comunicar pior. A pessoa também, ela passa a ter um grau de vulnerabilidade aumentada. O que isso quer dizer? Até as tomadas de decisão da pessoa, elas vão estar prejudicadas. Então, o entendimento do que é um alimento bom, o que é um alimento ruim, por que é importante tratar da pressão alta, por que é importante evitar a bebida alcoólica, por que é importante fazer exercício físico. Então, pessoas que têm uma menor escolaridade, acaba que até a tomada de decisão delas ficam prejudicadas. No Brasil, existem alguns estudos que estimam que, dentre aqueles 14 fatores de risco, a baixa escolaridade é um dos que tem mais relação com os pacientes com demência atualmente. É fundamental a estimulação intelectual ao longo da vida, independente da fase. Então, vamos estudar, gente, vamos exercitar nosso cérebro. Pressão alta. Pressão alta é um fator de risco de demência. Quem tem pressão alta vai ter demência? Não. Mas quem tem pressão alta tem que ficar mais atento, tem que buscar ter um melhor controle da pressão arterial. E nós devemos ter ações ao longo da vida para tentar prevenir que fiquemos hipertensos ao longo da vida. A pressão alta ela aumenta o risco de algumas lesões vasculares, pequenos sangramentos, pequenos infartos. A pressão alta, por si só, ela estimula a formação dessas proteínas anormais no cérebro, presente no Alzheimer. Aumenta o risco de demência vascular. O cérebro ele tende a diminuir de tamanho à medida que vai acontecendo essas pequenas lesões, essas pequenas isquemias, esses pequenos sangramentos. Quando você trata da pressão arterial ou quando você evita de ser hipertenso, você está preservando não só a saúde do seu cérebro, você está preservando a saúde do seu corpo todo, do coração, dos rins, da retina, né, do olho. Nós vamos ver daqui a pouco que um dos fatores de risco para Alzheimer tem relação com a visão. Por que quem tem diabetes tem mais chance de ter demência? E por que quem é diabético tem que cuidar bem do controle da glicemia? E por que nós temos que buscar ações ao longo da vida para evitar o diabetes? O açúcar em excesso no nosso sangue, ele tem uma ação inflamatória. O sangue doce, né, por assim dizer, ele inflama os tecidos do nosso corpo. E não vai ser diferente com o cérebro. Quem tem diabetes tem mais chance de ter pequenas isquemias cerebrais, pequenos AVCs, ou isquemias maiores, que pegam um território maior do cérebro. O excesso de açúcar no sangue, ele estimula a formação de proteínas anormais no cérebro, chamada proteínas beta-amiloide. As proteínas beta-amiloide, quando elas se unem, quando elas se juntam, elas formam uma estrutura chamada placa senil, placa amiloide. E a placa amiloide que é um dos elementos relacionados com a demência de Alzheimer.
É fundamental quem é diabético tratar da doença da forma certa, ser rigoroso. Quando se fala em diabetes, pensa muito na saúde da retina, na saúde dos rins, na saúde dos vasos, disfunção erétil, por exemplo. Mas quando você trata do diabetes, você está diminuindo o risco também do Alzheimer. Você está deixando o seu cérebro menos em risco do surgimento dessa doença comparado com o diabético não controlado. É fundamental ter uma alimentação certa, então fazer um acompanhamento com o nutricionista. A prática de atividade física é fundamental. Pessoas sedentárias, diabéticas, têm chance de ter um controle pior da glicose, da glicemia. Tem tendência a ser mais obesa. A obesidade é um fator de risco de Alzheimer. Eu estou aqui empoderando vocês de ações, de pontos aí que vocês podem estar agindo hoje para cuidar melhor do seu cérebro.